Como diz Parkinson, a arte não é apenas um fazer, mas um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer. Por exemplo, o que criar, fazer um desenho? Ou uma música? Construir um personagem? Ou uma dança, uma instalação, uma escultura, um filme? Como que eu vou realizá-los? Vou usar lápis, óleo ou aquarela? Com qual instrumento? E a música? Piano ou violino? Qual a cenografia, a coreografia, a iluminação para fazer de repente uma peça ou uma dança? Como simbolizar através de gestos, cores e sons uma ideia? É isso que a gente tem que pensar quando vamos fazer uma obra de arte, o fazer artístico, a produção em arte. Olá, sejam bem-vindos! Nós estamos falando mais uma vez sobre arte. Conforme prometi para vocês, hoje vamos falar um pouquinho sobre produção em arte. O fazer artístico, como se dá? Lembra? Exatamente. Esse tema eu gosto muito de falar sobre ele. Porque o fazer artístico, ele tem uma coisa muito boa, que é a ação de criação. O que é criar, né? Então, esse fazer artístico tem uma coisa que a pessoa vai desenvolver. Tem uma frase de Luigi Parkinson que é muito boa, que cabe nesse nosso tema de hoje. Ele tem uma parte que ele diz que a arte, na parte da criação, é um tal fazer que enquanto você faz, inventa o por fazer e o modo de fazer. Prestou atenção? É um tal fazer que enquanto faz, você inventa o por fazer e o modo de fazer. Isso é muito bom, porque às vezes você não tem a ideia de imediato. O processo do fazer é muito bom, porque você vai começando a ter uma ideia, não gostei disso, tenta outra, vai rascunhando, fazendo, buscando uma informação, até que você consegue desenvolver um tema para trabalhar. Você vai ter que desenvolver agora a forma que você vai desenvolver e apresentar essa ideia. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma pintura, ok? E aí você resolve fazer uma pintura baseada na questão social brasileira. De repente você pode pegar a questão das nossas comunidades, do problema da violência. Vamos supor que você pegue uma temática assim. Bom, vou trabalhar essa ideia que eu acho que é atual, que é uma questão que eu quero apresentar para as pessoas. Beleza, você teve a ideia. A partir de você ter a ideia, você vai ter que desenvolver isso, o modo de fazer, como diz o Parkinson, né? A forma de fazer, de realizar esse trabalho. E como isso se dá? Você tem que escolher os seus materiais. Se você de repente resolve fazer a pintura, você tem que ver qual suporte você vai usar. Você pode tratar a violência numa tela? Pode. Pode retratar essa questão da violência num grafite? Pode. Você pode retratar isso de repente no seu corpo, de uma pintura corporal? Pode. Então, você pode ter o suporte, ver como você vai fazer e de repente você pode pensar assim, e qual tinta que eu vou usar? Se for numa tela, eu vou trabalhar com tinta óleo, tinta acrílica, vou trabalhar uma aquarela, num papel, né? Então a gente tem várias formas de, a partir da ideia, desenvolver como que vai sair essa ideia, como é que eu vou colocar, em que suporte, que materiais que eu vou utilizar. A mesma coisa acontece com outros estilos de arte, porque quando eu falo de arte, eu não falo só de pintura e escultura, não, né? Não é só nas linhas das artes plásticas, não. A arte, ela pode ser expressa na música, no teatro, na dança, tantas formas aí de se produzir, na fotografia, e aí a gente precisa, dependendo de cada linguagem que você vai falar, usar os materiais adequados. Então esse fazer artístico já tem essa beleza. Você tem a ideia, precisa desenvolver uma ideia que seja sua, certo? Depois você vai fazer como que eu vou representar essa ideia, né? Lembra que a ideia, as pessoas expressam de acordo com a sua compreensão de mundo.
Então, o que você vai representar, representa o seu olhar, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, então, como é que é criar um desenho, uma música, construir um personagem? Como que eu vou fazê-los? Então, você precisa desenvolver isso. Tem uma parte também que diz que esse processo de construir, fazer lúdico, pensar, né? Ela inclui também os atos técnicos e ela transforma a partir das matérias que a gente tem à mão. Então, se você tem uma cultura, por exemplo, eu sou de São Paulo, o meu olhar é paulista, uma cidade cosmopolita. Tem pessoas que não, tem pessoas que vêm de outras origens, nordestinas ou sulinas. Então, dependendo da sua origem, você vai transmitir as suas ideias a partir do seu olhar, da cultura e do que você já tem como matéria dentro de si mesmo. Quando você produz algo de bom, que você fala, puxa, valeu a pena. Gente, é muito bom quando você cria algo. Não é bom quando copia, mas quando você cria, é fantástico. Vamos lá?